Continuando a série de vídeos sobre as casas de GOT, hoje venho falar sobre a casa Velaryon, eles que são os antigos e mais leais aliados dos Targaryen. Mas vocês conhecem toda a história dessa casa? Tem bastante coisa legal, então fiquem até o final. E claro, se gostarem do conteúdo, deixem um like, assim ele é recomendado para mais pessoas interessadas em se aprofundar mais no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E compartilha também com essa galera. E aproveitem também para se inscrever no canal, pois teremos muito mais vídeos sobre as casas de GOT, até casas mais desconhecidas. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. A casa Velaryon tem o sangue valeriano correndo em suas veias, e sua sede em Westeros era em Deriva Marca, que era a maior ilha da Baía do Água Negra. Seu brasão tem um cavalo marinho prateado sobre um mar verde e seu lema, ainda que não oficial, é: os antigos, os verdadeiros, os valentes. E as origens dessa família são bem antigas, e eles chegaram a Westeros antes mesmo da família Targaryen, se firmando na Goela, que é uma ilha no Deriva Marca. Na região, eles construíram o seu castelo, e recebeu o trono de madeira do mar, que foi um presente do deus rei Bacalhau para firmar um pacto. Tinham no mar os seus maiores lucros. Por estar próximo à Goela, eles enriqueciam por conta do comércio e das tarifas, por todo o mar estreito e pela Baía do Água Negra. Eles eram aliados dos Targaryen, sendo responsável pela frota real que se formaria depois e ajudando na conquista de Aegon o Conquistador. Outro aliado dos Velaryons também era os Celtigars, da Ilha da Garra, que também possuíam origens valeriana. Então não eram só os Velaryons e os Targaryens que tinham esse sangue valeriano correndo em suas veias, os Celtigars também tinham. Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam disso ou se vocês descobriram isso agora. Deixa aí que eu quero saber, porque eu descobri só fazendo um roteiro, eu não sabia. Então deixa aí que eu quero saber de vocês. Por serem aliados dos Targaryens, eles se juntaram à conquista de Aegon, com o Lord Daemon Velaryon comandando a frota e sendo consagrado mestre dos navios após a conquista da Torre do Água Negra. Porém, ele foi morto lutando na Batalha de Vila Gaivota. E no começo do reinado de Aegon foi fundada a Guarda Real, e um Velaryon foi o primeiro a ser conclamado comandante da Guarda Real. Seu nome era Corlys Velaryon, mas não é o da série de House of Dragon, era um outro Corlys, um antepassado do Corlys Velaryon, Serpente do Mar, né? Então não é ele ainda, calma que a gente vai chegar nele ainda. Enquanto isso, Aegon, o irmão de Corlys, era o mestre dos navios do reino. Então podemos ver que os Velaryons eles tinham bastante destaque na corte de Aegon e dos outros Targaryens também. Destaque esse presente no ano de 22 depois da conquista, no qual a filha de Aegon, a Alyssa, casou-se com o herdeiro do trono, Aenys Targaryen, ou como eu sempre chamo aqui nos vídeos desse canal, o Rei Bocó. Burro, não! 1 milhão de vezes burro! Após a morte de seu marido, Alyssa acabou se tornando prisioneira de Maegor I, o Cruel, que assumiu o trono de ferro que por direito era do filho mais velho de Alyssa. Em 44 depois da conquista, ela conseguiu fugir e alguns anos depois, seu filho mais novo, o Jaehaerys, reivindica a coroa, o que ajudou alguns lords a se voltarem contra o então rei doidão, o Maegor, que só matava a galera ali, que era meio bilu-teteia das ideias, né? Junto desses lords estava o almirante da frota real, Daemon Velaryon, que também se voltou contra o atual rei. Durante o reinado do velho rei Jaehaerys, os Velaryon se tornaram uma casa influente, alcançando status nunca antes visto na sua história. Após a morte de Daemon Velaryon, quem o sucedeu como Senhor dos Mares foi seu neto, Corlys Velaryon. Agora sim, o da série O Serpente do Mar. Só uma rápida curiosidadezinha, o Senhor dos Mares é como é conhecido ali o Lorde dos Velaryons, né, que controla a Deriva Marca e a Baía e tudo mais. Corlys, através de suas muitas navegações, conseguiu juntar um patrimônio bem gordo e se tornou o homem mais rico dos 7 reinos, desbancando até os Lannisters e os Hightowers. Esse aí maratonou todos os vídeos da Nath Finanças e aplicou tudo ali na prática, né? Hoje o vídeo é como se organizar com uma planilha de controle financeiro. De graça, então
Vem comigo. Por conta de seu castelo estar úmido e também lotado, Corlys resolveu então construir um novo e o chamou de Maré Alta. Um nome excelente para um castelo ali, eu achei bem da hora. Corlys então casou-se com a filha de Jocelyn e Aemon Targaryen, a Rhaenys Targaryen, e tiveram 2 filhos juntos, a Laena e o Laenor. Esse último que no Grande Conselho de 101 depois da conquista, reivindicou a coroa para si, por parte da sua mãe que era uma Targaryen, a princesa Rhaenys Targaryen. E aí que começa uma das grandes rusgas entre os Targaryens e os Velaryon, pois mesmo tendo pretensão ao trono, quem foi escolhido em seu lugar foi o Viserys I Targaryen, como nós vemos na série House of Dragon. E após alguns acontecimentos que vemos na série da HBO, a mão da filha mais nova de Corlys, Laena, é dada a Viserys para que se casem. Porém, ele a rejeita e acaba escolhendo Alicent Hightower como sua esposa, criando ainda mais intriga entre essas famílias que eram bem unidas. Corlys então se juntou a Daemon e combateram a triarquia nos degraus. E alguns anos depois, quando a esposa de Daemon, a Rhea Royce, morre, ele se casa com a filha mais nova de Corlys, a Laena Velaryon. E seu irmão se casa com Rhaenyra Targaryen, a princesa herdeira do Trono de Ferro, algum tempo depois. E é a história que vocês conhecem já na série, né? E a partir desse ponto, entramos em grandes spoilers de House of Dragon, da segunda temporada, da terceira temporada, de quantas temporadas for, vai ter muitos spoilers a partir desse momento. Então, se quiserem pular, pulem para 1 minuto que eu tô deixando aí na tela, que eu já vou ter falado sobre essa parte da Dança dos Dragões, né? Pra vocês que não querem spoiler. Durante a Dança dos Dragões, os Velaryons se alinharam a Rhaenyra, que mandou Rhaenys para o pouso Gralha, que após alguns embates, acabou morrendo junto com seu dragão, a Meleys. Enquanto isso, Corlys, mesmo bravo, se manteve fiel à rainha e se tornou mão dela. Quando o filho mais velho de Rhaenyra sugeriu que convidassem cidadãos de Pedra do Dragão para tentar domar dragões, alguns que tentaram foram os irmãos Adan e Aelin, que muitos suspeitaram serem bastardos de Corlys, e pede a Rhaenyra que os legitime. Afinal, além de Adan ter conseguido domar o Sea Smoke, que era o antigo dragão do Laenor, Corlys ainda precisava de um herdeiro, pois não tinha ninguém para sucedê-lo como Senhor dos Mares. Durante as batalhas que se seguiu, Corlys estava sendo muito importante, bloqueando a Baía da Água Negra. Porém, quando seu neto Jacaerys é morto, o bloqueio é rompido na Batalha da Goela. Após isso, a triarquia saqueou e queimou Vila Especiaria e Maré Alta. Após uma série de traições, Rhaenyra manda prender Adan. Porém, Corlys tenta intervir. Quando não consegue, ajuda Adan a fugir, o que faz com que a rainha o aprisione nas masmorras. E com isso, toda a frota Velaryon abandona a causa da rainha herdeira. Adan acaba morrendo tentando provar sua lealdade a Rhaenyra, e já no final da guerra, com a rainha morta, Corlys se alinha a Aegon II Targaryen e o ajuda a reerguer o reino com seu dinheiro e também com a sua influência. Porém, ele coloca a condição de que Aegon II não deve matar o filho, o único filho que sobrou da Rhaenyra, dizendo que a criança deveria casar com a filha do rei Aegon II, a Jaehaera. Quando o rei falece, ele assume como regente até a maioridade de Aegon III Targaryen, o filho da Rhaenyra. Após a morte de Corlys, quem assume em deriva marca é Aelin Velaryon. Ou seja, ele foi do lixo ao luxo, porque antes ele era um bastardo e depois ele se tornou Senhor dos Mares. O atual rei Aegon III era casado com sua prima Daenerys Velaryon, pois sua antiga esposa Jaehaera morreu. Um fato curioso é que Aelin encrencava demais com o atual mão, Uin Peak. Outra casa que dá pra fazer um vídeo bacana, não tem muitas informações sobre ela, mas é uma casa bem desconhecida e tinha um membro ali que foi importante, que é esse Uin, porque ele foi mão do rei, né? Depois de uma grande batalha no mar, Aelin Velaryon passou a ser conhecido como Punho de Carvalho. Pique o Groot, né, da Marvel ali, o Punho de Carvalho. E esse era só o começo da trajetória de Aelin. Como eu já disse, ele tinha uma rixa com o atual mão do rei, que o mandou até as terras ocidentais enfrentar o Dalton Greyjoy, ou também conhecido como Lula Gigante Vermelha. E é um nome de respeito esse, hein? Lula Gigante Vermelha. Que nome da hora.
O Impic esperava que ele fosse falhar, mas ele saiu vitorioso e mais, depois de um tempo, ele foi a Lys e negociou o retorno do irmão de Aegon III, o príncipe Viserys, que estava cativo na Cidade Livre. Ele era casado com a Baelor Targaryen, a filha de Daemon com Laena, e juntos tiveram muitos filhos. Porém, quem ele realmente amava era Elaena Targaryen, a filha do rei Aegon III, e juntos eles tiveram 2 bastardos, o Jon Waters e a Jane Waters. Alguns anos depois, Aelin desapareceu no mar e seu filho Jon foi um nobre cavaleiro que se casou e começou a linhagem da casa Long Waters. Durante a rebelião do Robert, os Velaryon se alinharam aos Targaryens como sempre, porém saíram derrotados e mais tarde juraram lealdade aos Baratheons, mais precisamente a Stannis, que ficou com o castelo de Pedra do Dragão, e quando ele se coroou rei, após a morte de seu irmão Robert, os Velaryons o seguiram, com o Lord Manford Velaryon sendo o senhor de Deriva Marca. Aqui nós já chegamos aos pontos mais recentes dos livros. Na série original, eu não lembro se falam muito sobre os Velaryons, eu não lembro deles mencionarem os Velaryons, ou se a gente só vê os Velaryons assim, algumas coisinhas, mas eu não lembro de ser mencionado os Velaryons na série original. É só uma rápida perguntinha que eu tenho para vocês aí, e tem spoilers dos livros aqui, então se vocês não quiserem saber sobre os livros, se vocês ainda estão lendo os livros, eu me despeço aqui e agradeço vocês por terem consumido esse conteúdo aí, que eu acho que tá muito bom. Mas a pergunta que eu tenho é se vocês acham que os Velaryons irão apoiar a Dany quando ela voltar para Westeros, ou se vocês acham que eles continuarão com o Lord Stannis, porque o Stannis ainda está vivo. Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então foi isso, essa foi a história dos Velaryons. Não esqueçam de ver o vídeo sobre a casa Gardner também, que tá bem legal, que são os antigos reis da Campina. E deixem um like se gostaram do conteúdo e compartilham com quem estiver mais interessado em se aprofundar no tema de GOT. Já aproveitem para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos sobre essa série que eu faço. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, no qual eu posto cortes dos vídeos para vocês verem qual é o tema que eu estou tratando no vídeo e se interessarem vir aqui conferir o vídeo completo. E também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, mais curiosidades e muito mais opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.